Olá, meus amigos e minhas amigas. Sou Priscila Bonini Ribeiro e começamos agora mais um programa Siga Esse Exemplo. Um programa que traz relato de vida de pessoas que transformam através da sua ação pessoal ou profissional. Pessoas que transformam o meio onde estão inseridas. E hoje eu tenho imenso prazer de receber aqui no Siga Esse Exemplo um grande produtor que faz a arte uma ferramenta de transformação. Tony, é um prazer recebê-lo aqui no Siga Esse Exemplo e falar um pouco do que a produção pode fazer na transformação social. Eu fico muito agradecido pela oportunidade e estou à disposição para responder o que for necessário. Olha, o Tony é uma pessoa muito humilde, mas o Tony é um produtor maravilhoso, que o Guarujá tem orgulho de ter, né, residindo na sua cidade, ser do Guarujá e amar tanto essa cidade. Você começa agora um grande sonho, né, de uma TV educativa, de transformar através de uma TV educativa. Eu queria saber um pouquinho desse teu sonho e o que você espera desse projeto. Eu sempre desejei trabalhar com uma TV educativa. Eu acredito que a produção audiovisual ela tem uma grande responsabilidade de influenciar as grandes massas. As crianças, conforme os programas que elas vão assistindo, elas vão aprendendo. E se nós não colocarmos informações boas para essas crianças, elas aprendem coisas ruins. Então, eu sempre busquei trabalhar numa TV e, graças a Deus, tive a oportunidade, né, de estar hoje na TV Ilha do Sol, que é a retransmissora do canal Futura, e estar podendo colaborar, né, com essas ideias criativas, voltado para programas educativos. O Siga Esse Exemplo Novelinhas é o grande sonho que está se realizando graças a você, Priscila, que deu essa oportunidade para nós estarmos aqui na TV Ilha do Sol. Então, Tony, você tem feito alguns filmes educativos, né? Eu fiquei sabendo recentemente que você tem um projeto com o CMDCA, né? Um filme educativo. Me explica qual que é essa ideia desse projeto do CMDCA. O ECA, ele é polêmico, né? E, ao mesmo tempo, é referência no mundo todo. E este ano completa 25 anos. E até hoje ninguém fez um filme que retratasse os pontos positivos do ECA, e que existem são muitos, né? Conversando com o presidente do CMDCA, com a presidente anterior, a Tita, e hoje com o presidente Ronaldo e o seu colegiado, todos toparam então fazer um filme baseado numa história real que mostre os pontos positivos do ECA. E aí surgiu então o projeto do filme Ecácios, que vai ser... Como chama o filme? Ecácios. 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 E ele vai retratar justamente isso, histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas quando foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu me sinto muito honrado de estar à frente disso, de dirigir esse filme, né? Eu fui roteirista e estamos aguardando aí para começarmos as gravações logo e agora em junho. Agora a gente fala muito de curta-metragem, né? E o Guarujá começou a ser referência nesse sentido pela atuação que você tem em curta-metragens. Eu queria que você falasse do que mais você gostou e se realizou em desenvolver. A minha história em produção de curta-metragem é bem interessante, porque para fazer carreira eu fui embora do Guarujá, porque aqui não tinha mercado, isso em 97, e fui trabalhar em São Paulo, trabalhei lá com várias produções, e aí eu montei uma empresa de cinema com um amigo. E só que em 2000 nós falimos, foi um tombo grande, porque a gente não tinha experiência em gestão, né? Eu era artista e ele era administrador. Só que assim, ele também tinha recém-formado da universidade, e acabamos falindo. Eu voltei para o Guarujá, com o dedinho na frente e o dedinho atrás, e eu falei, puxa vida, eu não consigo mudar de profissão, quero voltar a trabalhar com arte. E foi quando eu descobri o trabalho social, foi quando eu descobri que a arte ela é uma grande ferramenta para sensibilizar as pessoas, para fazê-las enxergar de forma diferente as situações do cotidiano. E aí eu levei o cinema para as comunidades, isso em 2001. Quais foram as comunidades que você atuou aqui no Guarujá? Eu atuei em Cachoeira, Morro do Engenho, Santa Clara, Barreira, Santo Antônio, Prainha Branca, Vicente de Carvalho, ali Vila Áurea. Trabalhei acho que em todos os bairros, né, da cidade. Na produção de curta-metragem que estava envolvendo a comunidade. Então, o cinema que nós levávamos para eles era só uma ferramenta. Então a gente capacitava os jovens, as famílias, a entender como é que se produz um filme, e eles retratavam as histórias que eles queriam. E nesse retratar que eles começavam a ter um olhar diferente da vida.
depois que nós trabalhamos com esses jovens, tivemos relatos incríveis de pessoas que mudaram sua visão, mudaram seu comportamento, começaram a entender, né, a sociedade como um todo, né? E os temas que você mais acha que chamaram a atenção e que realmente transformaram? Eu tive informação de um tema que você trabalhou, que foi muito propício para a nossa cidade, que é a gravidez precoce. Como é que foi trabalhar esse tema? Ou você acha que ainda tem que trabalhar muito? O que eu fiz, eu acho que ainda é pouco para a situação da cidade. Fala um pouquinho da questão do tema gravidez precoce. Esse é um sério problema até hoje. Veja, eu comecei, quando eu voltei para o Guarujá, eu sou guarujaense, nasci aqui, mas tive que sair para trabalhar. E quando eu voltei, por conta do que eu já relatei, eu me deparei com uma situação que eu não conhecia. Meninas de 12, 13 anos grávidas, né? Crianças gerando criança. E pessoas sem estrutura, né? Sem estrutura financeira, familiar. E por isso nós vivemos um caos social, né? Porque vai se reproduzindo isso, né? Então, a gente percebeu que até hoje, falar sobre gravidez na adolescência, contracepção de emergência, que é a pílula no dia seguinte, prevenção, é um tema pertinente todos os dias, porque os jovens precisam ouvir isso, as crianças pré-adolescentes precisam conhecer isso, para poder evitarmos que esse caos ele aumente, né? Porque é muito sério crianças gerando criança, né? Então você pretende fazer mais filmes educativos nessa linha? Porque a cada 2 anos, 3 anos, 5 anos, o jovem muda o perfil, muda a sua linguagem, muda seu jeito de se expressar, o de entender as coisas. Então nós temos que criar produtos educativos que falem a língua deles, para eles entenderem. E nada melhor do que eles mesmos retratarem esses temas, né? E qual que é o maior desafio? Eu vejo assim que teu olho brilha quando a gente fala em produção, quando fala em cinema, curta-metragem e transformação. Você colocou na tua fala. Eu consegui transformar as pessoas que eu consegui trabalhar na comunidade. Você foi através do teu meio profissional, entrou nas comunidades onde havia um problema social e trabalhou histórias em curta-metragem, em filmagens, que retratavam problemas do cotidiano daquela comunidade. É mais ou menos por aí, Isso, Tony? Na verdade, assim, eu não transformei. Eu dei uma oportunidade para essas pessoas pegar essa ferramenta, que é a produção audiovisual, que é o cinema, para elas se verem, refletirem, né, de rediscutirem, se reinventarem, para entender que elas podem ser melhores. Então, eu acho que você, como educadora, Priscila, sabe o que a criança e o jovem precisa é de oportunidade, de incentivo e bons exemplos. Já era fã dos seus trabalhos e o destino fez com que a gente se encontrasse e realmente idealizasse um grande projeto, né? Quando você fala de uma TV educativa. Eu me lembro a primeira conversa que nós tivemos, Tony, sobre os problemas da sociedade e como a gente poderia interferir nela. E nós falamos de família, né? E surgiu que foi desenhado até por você, produzido por você, eu sigo esse exemplo, aonde a gente faz um resgate da família. O que você entende desse tema, o resgate da família na educação? Nós falamos de processo de transformação, nós falamos de grandes desafios da sociedade. Você falou que através do seu trabalho a pessoa se enxergava e começava a refletir quem ela era, de onde ela veio e para onde ela tem que ir. Em relação à família, o que você tem a dizer? Bom, a família é comum todos saberem que é a base de tudo. Se você não tem uma família estruturada com amor, com atenção, com disciplina, dificilmente o jovem, a criança, vai reproduzir isso. Se ela recebe violência, se ela recebe indiferença, se ela recebe falta de amor, se ela recebe isso, dificilmente ela vai reproduzir amor, atenção, carinho, cuidado, disciplina. Então, nós temos muito que trabalhar as famílias, né? Mostrar para elas o potencial que elas têm para melhorar a vida delas. Porque a sociedade, o que é a sociedade? É um conjunto de famílias. Então a gente precisa entender que a violência urbana, né? O crescimento da DST, da AIDS, da gravidez na adolescência, o fruto disso está na família. Nos pais darem mais atenção aos seus filhos, disciplinar melhor os seus filhos, amar mais seus filhos. Né? E eu vejo que nós, como educadores, como artistas, temos a responsabilidade de colocar, não só em entretenimento, para entreter as pessoas e diverti-las, mas nesse período de entreter também colocar uma reflexão de uma atitude, né, que as pessoas possam vir a ter, ou que estão tendo, que elas precisam refletir isso. E eu vejo a arte como essa ferramenta leve
para as pessoas serem protagonistas de si mesmas, né? E eu acho que a arte realmente ela é muito importante na vida de todos nós. Eu fucei um pouquinho no teu Facebook, Tony, antes da gente vir para essa entrevista, e às vezes eu vejo alguns desabafos. Desabafos de questionamentos que você faz em relação à sociedade onde vive, e fica muito claro que você observa muitos desafios para que você consiga realmente produzir da forma que você quer. Quais seriam esses grandes desafios aqui no município do Guarujá? Seria questões financeiras para você produzir? Quais são os grandes desafios que você tem para que a tua arte tome um vulto muito maior e com mais rapidez transforme as comunidades? Uhum. Eu entendo que o poder público e o poder privado devem se unir e investir nos artistas. Eu digo assim, não no entretenimento, mas também juntar entretenimento e cultura, que são coisas diferentes, né? Porque nós temos grandes talentos na cidade de Guarujá, falando aqui especificamente, né? Como na região, temos grandes valores artísticos, pessoas com gabarito, com know-how, com responsabilidade nas suas ações, que podem ajudar tanto o poder público quanto o privado a sensibilizar as comunidades. Porque essas pessoas carentes, elas precisam de oportunidade. Isso não custa muito, né? Trabalhar o ser humano, dar a oportunidade de ele refletir, de ele descobrir em si potenciais, e a arte ela possibilita isso, né? Tanto que o processo educativo, na educação, usa-se muito lúdico, né? Bastante lúdico. Para poder ficar leve, despertar criatividade, né? As pessoas descobrirem. Então, eu entendo o que falta mesmo é um olhar mais especializado, né? Nessa coisa de investir em cultura e investir em arte. Porque a arte ainda é vista como, a arte de um modo geral, a cultura como um entretenimento, como coisa descartável. Certa vez, há muitos anos atrás, eu conheci um político, que eu não vou citar o nome, porque ele me magoou. Ele falou assim, Tony, o povo não precisa de arte, de teatro, de cinema, o povo quer só um pratinho de arroz e feijão. Dando isso para eles, tá bom, eles vão estar felizes. Ele foi muito grosseiro, né? E você entende que... Eu acho que antes do arroz e do feijão, que é para alimentar o corpo, as pessoas precisam alimentar a sua alma. Conhecimento. Acreditar em si mesmo. Até entender a importância do arroz e do feijão. Acreditar em si mesmo. Porque quando a pessoa acredita em si mesmo, a pessoa move montanhas mesmo. Quando eu comecei minha carreira, eu sou de família bem pobre, né? Só que desde muito pequeno, eu sempre soube o que eu queria. Sempre tive certeza do que eu queria, que era ser artista, né, de cinema e fazer da arte a minha ferramenta de expressão. Então, eu tive um curso de cinema lá em São Vicente, isso em 96. Eu não tinha dinheiro para pagar o transporte. Meu pai me dava só da barquinha. Ele me dava. O que eu fazia? Eu ia andando, morava em Vicente Carvalho, eu ia andando até a barquinha, ia até São Vicente andando. E aquilo era um sacrifício para mim? Não era, porque eu sabia o que queria. Porque alguém, minha família, graças a Deus, tive uma educação muito boa, e os meus pais conseguiram colocar em mim bons valores, acreditar em si mesmo. Então, como eu sabia o que queria e acreditava em mim mesmo, eu fui ao encontro das informações do meu crescimento profissional. E tem outras histórias, fui para a China, foi um monte de lugar. E família pobre. Então, ser pobre financeiramente não é o limitador para que você não cresça, não se torne uma boa pessoa, mas você entender isso. Então, eu acho que a arte ela pode levar para as pessoas desfavorecidas essa informação, que elas têm potencial, que elas podem crescer, que elas podem se desenvolver, e a educação e a cultura é o caminho. Agora, eu fiquei sabendo, Tony, também, eu brinco quando a gente não pode contar a fonte, a gente fala que o passarinho verde né, trouxe a informação, de que você está idealizando um curso, né? Provavelmente você deve estar lançando aí um curso sobre cinema. O que é esse curso que você está idealizando, que está querendo montar? Eu estou um pouco afastado de dar aulas, né? Minha mãe teve um AVC, faz 2 anos e alguns meses, e eu fiquei dedicado a cuidar dela, né? Ela precisava de mim, meu pai precisava de mim, né? Então eu fiquei dedicado. Então agora que as coisas estão ficando melhor, está se estruturando, eu quero voltar ativa. E eu tenho bastante conhecimento, eu tenho um certo know-how que eu quero compartilhar com as pessoas. Então, aí, conversando com a Rosângela da Fundação, né, o pessoal da UNAERP, surgiu essa ideia de criar uma oficina, não é um curso, uma oficina, 2 tipos de oficina. Uma oficina para o público, para as pessoas da cidade participarem, onde elas vão aprender, as que não participaram de outras oficinas que eu já dei lá no passado, os novos jovens, aprender como fazer um filme, e o mesmo processo.
eles vão fazer o filme sobre o que eles pensam, sobre o que eles acham, para eles refletirem, aprenderem e mostrar para a sociedade seu potencial. Então vai ser uma oficina lá na ELB. E outra oficina vai ser para profissionais de várias áreas, porque o audiovisual hoje em dia ele está em todos os veículos de comunicação. Está no celular, está na internet. E às vezes um profissional precisa entender como fazer um vídeo para ele passar uma informação. Então a gente vai capacitar essas pessoas de várias áreas para elas entenderem como produzir uma peça audiovisual com qualidade. Então serão 2 cursos que nós vamos realizar no segundo semestre. E eu sempre tive curiosidade, Tony, de conhecer pessoalmente um dublê, de perguntar para ele o que você sente sendo um dublê. Você representando aquela pessoa, mas ao mesmo tempo você não é a pessoa. E eu fiquei sabendo que você já foi para o exterior fazer um curso de dublê. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu amo fazer cinema, né? E eu sempre quis fazer cinema de entretenimento também. Só que no Brasil, os gêneros que eu gosto ainda não são feitos em grande escala. Está começando a mudar, está começando a variar os gêneros de produção cinematográfica. Está tendo um pouco de ação, um pouco de suspense, né? Comédia sempre foi feito, drama sempre foi feito. Então o mercado aqui para dublê de ação, que eu sou dublê de ação, não sou dublê sósia, dublê de ação é a que faz as cenas de perigosas, de luta, queda, atropelamento, fogo no corpo. Esse dublê de ação. O dublê sósia é o que aparece como artista, né? E às vezes ocupa o lugar do artista para alguma coisa. Mas nem sempre o dublê sósia faz as cenas de ação. Então eu fui capacitado, em 98 eu ganhei uma bolsa, né, para fazer um curso de 6 dias lá na China. E aí eu fui para a China, fui até pela Varg, né, nem tem mais a Varg, foram 25 horas, né, até chegar lá. E fiquei 3 dias lá e fiz o curso de dublê de ação. Voltei para o Brasil e aí comecei a trabalhar em comerciais, fazer ponta em alguma produtora. Nunca fiz nada grandioso de cinema, porque no Brasil não tem cinema de ação. Mas espera aí, pelo que eu me lembro aqui, Tony, você tem mais de 40 filmes, é isso? É isso. 40 filmes, né? É bem significativo. Você é uma pessoa nova, no mercado difícil, principalmente pela questão de financiamento. São 40 mesmo? Eu fiz 40 filmes educativos, né? Eu trabalhei na Fundação Casa, lá eu fiz 20 filmes educativos com os menores, né? Que estavam em processo de ressocialização, e foi muito legal, passou no Brasil todo, né? Passou nos grandes veículos de comunicação, e foi uma experiência muito boa. E fiz filmes de curta-metragem aqui na região. Fiz parceria com Carlos Aton, que escreveu 2 filmes, que foi Esquina, o Vacilão. O saudoso senhor Baiano das Astúrias. Ele foi o meu grande amigo, meu grande incentivador, e que Deus levou recentemente. E que todo mundo ficou sabendo. Foi muito triste, porque eu vinha saber do falecimento do Baiano, eu acho que um tempinho já depois, né? Foi agora neste mês, semana passada. Semana passada. Eu acho que cabe uma homenagem da cidade a esse grande homem, sim, né, que trabalhou a questão cultural de uma forma tão bonita. Muito né? lindo. Ele sim foi um grande embaixador da cultura popular e uma pessoa incrível, né? Eu tive o prazer de trabalhar com ele bastante tempo. Quando eu voltei para Guarujá para fazer audiovisual aqui, ele que foi meu grande parceiro, grande incentivador, fizemos muitas coisas juntos. Mas assim, além do Baiano, embaixador da cultura, ele era um ser humano incrível. Se nós tivéssemos 10 baianos na cidade de Guarujá, Guarujá seria uma referência internacional de desenvolvimento cultural. Porque aqui tem grandes talentos, precisa de apoio, né? E assim, eu fiz vários filmes. Fiz o Pescador em 2002, fiz o Esquina, fiz o Vacilão, fiz o Pra Pensar, fiz o Água Seca. Esse filme eu ganhei um prêmio na Alemanha, em 2004, um prêmio do Festival Internacional. Mas a gente vai passar um pouquinho, ó, não fica curioso aí não, porque a gente vai passar algumas cenas dos filmes que o Tony fez para vocês verem que obra-prima e que bonito é ter uma pessoa dessa que reside na nossa cidade, luta pela nossa cidade e ter um projeto educativo na nossa cidade. Ganho salário mínimo e eu ajudo ele assim para nós cantarmos papelão, para latinha, para ajudar no orçamento da casa. Eu passando aqui na rua, eu vi uma faixa escrito cinema, né? Eu me interessei, cheguei e falei com o seu Baiano, conheci o seu Baiano, né? Aí ele me convidou para me estudar, né? Aí eu entrei, né? Comecei a estudar, fiz curso de teatro, de cinema.
E aprendi muitas coisas aqui. Já fiz várias coisas. Eu fico emocionada, porque eu nunca imaginava, né, que um dia eu ia estar no cinema, né? No domingo eu deixo o almoço pronto, faço meu serviço tudo em casa e vou pra cá. Eu sou Iracema, tenho 67 anos e sou atriz de cinema. Cinema! Bom, eu tenho certeza que você que está nos assistindo adorou as imagens e agora a gente vai voltar no nosso bate-papo aqui com o Tony. Tony, você tem 5 filmes que foram destaques e premiados. Você podia falar um pouquinho dos filmes? Tá, o primeiro prêmio foi com o projeto Ligue Vídeo, feito na Fundação, antiga FEBEM, Fundação Casa. Eu ganhei um prêmio nacional pelo Centro Cultural Banco do Brasil, né? E ganhei 2 prêmios internacionais na área de cinema de inclusão social, né? Promovido pelo Centro Cultural em outros países, né? Foi lá em Portugal. E depois eu ganhei um prêmio com Água Seca, que teve o Ano Brasil na Alemanha, em 2004, e o filme foi levado para lá como representante de produção audiovisual independente. E ela foi premiada também no festival. E ganhei um prêmio no Festival Claro, um festival de inclusão social também, de filmes com mídias alternativas, com o filme Iracema, que foi feito junto com a Vanessa Raton e comigo. E nós ganhamos um prêmio também para esse festival, onde eu ganhei um curso com grandes cineastas do Brasil. Um de Hollywood e 2 grandes cineastas do Brasil, que foi o Padilha e o Breno Silveiro, do Dois Filhos de Francisco. Foi o melhor curso que eu já fiz na minha vida, foi esse com esses 3 grandes cineastas. E tem uma pergunta que a gente sempre fecha o programa com ela. Então eu vou te fazer a pergunta, nós estamos chegando infelizmente ao final do nosso programa, mas você acredita que bons conselhos superam bons exemplos? Sem dúvida, né? Bons conselhos, palavras se perdem no vento. Atitudes mudam, transformam, influenciam as pessoas a serem melhor. Então, nós estamos num momento da sociedade que precisamos de bons exemplos, né? E eu acho incrível esse seu programa, porque possibilita com que a sociedade veja pessoas que fazem trabalhos sérios, pessoas que têm bons exemplos, têm boas histórias. E nós precisamos mostrar esses heróis anônimos. Não só os heróis de quadrinhos, do cinema, né, da história, mas heróis, pessoas do dia a dia que enfrentam as suas dificuldades com honra, né, com caráter e que amam fazer alguma coisa pelo próximo. Então, parabéns, Priscila, pelo programa Siga Esse Exemplo, que você faz com grande primor, né, com amor. A você, a Ana Paula, que idealizou o Siga Esse Exemplo, né, de entrevistas, a Rosângela, parabéns a todos vocês, e a TV Ilha do Sol, que está aí prometendo ser uma grande TV aqui da nossa região da Baixada Santista. Antônio, eu é que agradeço a tua presença aqui, dizendo que você sim é um exemplo a ser seguido, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo adorou o programa, porque o Tony Valente é do Guarujá, fazendo história no cinema e na arte, transformando através da arte. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.